cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Amada igreja, amados irmãos, nós saudamos a nossa amada igreja e a todos que nos ouvem nessa manhã de domingo, iniciando assim a nossa escola dominical. O Salmo de número 47, 1 e 2. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Batemos palmas para o nosso Deus, celebramos o nosso Deus com alegria, né? E assim nós iniciamos a nossa escola dominical dessa manhã com uma oração através da nossa irmã Duda. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, colocamos diante de Ti, Pai, as nossas vidas, colocamos diante de Ti este culto pela manhã, que o Teu Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua palavra, Pai, e falar com cada um de nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entoemos também, para a honra e glória do nosso Deus, o hino de número 352. Leitura bendita. Vamos cantar o hino de número 352. Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 23 e vamos ouvir essa leitura através do nosso irmão Tiaguinho. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Hoje vamos estudar aí a lição de número 12, condução pelo justo caminho. Condução pelo justo caminho.
né? Através do nosso professor, presbítero Rogério. Vamos abrir nossos corações para ver o que a palavra de Deus tem para a nossa vida nesta manhã. Bom dia, irmãos. Novamente quero saudar a amada igreja com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, compartilhando do privilégio que novamente temos nesta manhã de aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus, que muito tem nos edificado e nos ensinado a respeito do nosso Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar especificamente de um tema fora da revista, daquilo que estamos estudando semanalmente, que eu queria compartilhar com os irmãos, que é a defesa da fé evangélica. Defesa da fé evangélica não é um termo criado por mim, e sim pelo apóstolo Paulo, revelado nas Escrituras, e nós vamos entender o contexto daquilo que vamos estudar nesta manhã, porque eu quero compartilhar com os irmãos a respeito desse tema, porque me parece que tudo que se debate hoje nos meios de comunicação, tudo aquilo que é veiculado nas mídias sociais, sempre parece que existe um veio com a religião em si, ou com a fé cristã na sua totalidade, né? Então, sempre alguns temas sociais, temas políticos são debatidos na seara do meio cristão, o que para mim é um grande equívoco, né? Trazer todos os debates sociais, políticos e outros, né, para a esfera do cristianismo. Mas então, em cima disso, irmãos, é importante nós entendermos o que as Escrituras nos ensinam, a maneira como o povo de Deus deve se comportar enquanto cidadão e também enquanto parte da Igreja de Cristo, parte de um dos membros do corpo de Cristo, né, sendo ele membro do corpo de Cristo. Então, por isso, eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema com os irmãos nesta manhã. E o texto que serve de base para o nosso ensino, para a nossa lição, para o nosso aprendizado nesta manhã, é aquilo que o apóstolo Paulo registra na carta aos Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 27 ao versículo 30. Vou ler para o acompanhamento dos irmãos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Bem, irmãos, em cima desse ensinamento de Paulo na sua carta escrita aos Filipenses, nós vamos, a título de introdução, trazer alguns debates sociais, né, que está sendo atribuído à Igreja de Cristo. Então, o primeiro contexto que nós devemos entender e fazer é de solução dos direitos e deveres de um membro da igreja, de um membro do corpo de Cristo, de um indivíduo, né, enquanto na defesa da sua própria fé, essa fé evangélica, e do seu comportamento social, e a igreja como um todo, como sendo o corpo de Cristo.
Por que, irmãos, é importante esse debate? Porque me parece que as bandeiras que estão sendo levantadas pelas igrejas em geral nos tira o foco do verdadeiro propósito da igreja. São bandeiras políticas, bandeiras sociais, que não foram apresentadas nas Escrituras como sendo o propósito da igreja. O propósito da igreja é, primeiramente, adorar a Deus. E o segundo propósito da igreja, tendo como missão a pregação do Evangelho. Isso como instituição, como corpo de Cristo, sendo repassada a cada indivíduo. E quando nós misturamos, trazemos para o seio da igreja a obrigação de lutar e trabalhar por bandeiras políticas e sociais, a igreja como um todo parece que perde o seu foco da adoração e pregação do Evangelho. Mas por trás dessa bandeira política, irmãos, por que muitas igrejas estão enganjadas nessas bandeiras políticas e sociais? Porque por trás dessa bandeira política vem o jargão de que a igreja está em si defendendo a fé evangélica, Quando nós temos um engajamento político, quando nós temos um engajamento social, o slogan dessa bandeira é que quando nós entramos nessa seara, nós estamos de alguma maneira defendendo a fé evangélica. E isso está contrário àquilo que Paulo está falando e àquilo que Paulo está nos ensinando, a respeito da defesa da fé evangélica, e que nada tem a ver com defesas de bandeiras políticas e também que nada tem a ver com a defesa de bandeiras sociais. Veja por quê? Porque Paulo está colocando no lado contrário de todas essas coisas. Quando Paulo fala sobre a defesa da fé evangélica, Paulo está se colocando numa situação, de que ele é a pessoa que, por conta desta fé, por conta da sua ação, por conta do seu modo de viver, ele está sendo então perseguido, por esta sociedade que, distante de Deus, vive arraigada pelo pecado. Então Paulo se coloca num contraposto de todas essas coisas, Então por isso que não tem aquilo que Paulo está nos ensinando, difere das defesas de bandeiras políticas e sociais. Nós vamos entender um contexto que o crente, enquanto cidadão, pode até ter os seus pensamentos políticos, os seus pensamentos sociais, mas ele não pode introduzir isso como sendo a bandeira da igreja ou como sendo isso uma extensão da sua vida cristã. Com relação às questões sociais, irmãos, que me parece entrar no pensamento de muitas pessoas, que isso é uma bandeira da igreja em primeiro lugar, nós vamos ver que as questões sociais trazidas por Paulo, até mesmo no engajamento da igreja, quando teve as missões e o chamamento para que as igrejas cooperassem, ajudando, primeiramente ela começa num contexto interno, As igrejas mais abastecidas, as igrejas mais que tinham melhores condições, fazia esse tipo de arrecadação e enviava, aqueles que estavam trabalhando nas missões para as igrejas menos afortunadas por conta de um período de fome, por conta de um período conturbado naquela época onde as igrejas estavam inicialmente sendo implantadas. Então, o primeiro contexto social era um contexto interno, O povo de Deus se ajudando de alguma forma, Certamente, o que nos ensina a palavra de Deus é que nós também devemos trabalhar na seara social, porque o comportamento de um cristão é um comportamento de amor ao próximo. Isso significa que
Nós não podemos olhar para um ser, para um semelhante, crente ou não crente, ver que esse está passando por alguma necessidade, nós temos condições de ajudá-lo, né? E nós vamos fazer como a história lá do bom samaritano, aqueles que passaram de lado. Passar de lado passar desapercebido desse problema que o nosso semelhante está passando, quando nós temos as condições para ajudá-lo. Isso faz parte daquilo que o Senhor nos ensina de amor ao próximo. Então nós devemos sim trabalhar na seara social, na medida que nós entendemos que as pessoas têm necessidade e que nós temos condições de ajudá-lo, né? Isso numa esfera externa, fora do contexto da igreja, daquilo que nós vimos lá acontecendo com aquele grande chamamento para a ajuda, né, de todas as igrejas. Então esse contexto social já está presente na vida do crente, né? Não é uma bandeira que ele precise levantar, já faz parte da vida cristã, já faz parte do cumprimento dos princípios cristãos, essa ação social, na medida que você ama o próximo. E amar ao próximo significa jamais passar despercebido de suas necessidades. Então esse é um tema muito importante para trazermos para os irmãos, que a igreja não tenha necessidade de se enganjar ou de ser ela a condutora, né, para levantar bandeiras sociais. E geralmente, irmãos, quando nós falamos no levantamento de bandeiras sociais, certamente, ou a maioria delas, tem um objetivo político por trás dessas coisas, né? O objetivo político do reconhecimento, do engrandecimento, não de Deus, né? Porque a glória não está sendo direcionada para Deus, mas para uma certa denominação, para uma certa pessoa, com um objetivo sempre político por trás de todas essas bandeiras. E quando nós falamos que a igreja também não deve ser ela encampadora de bandeiras políticas, porque muitas delas são apresentadas aos crentes como a defesa da fé evangélica, porque esse também não é o contexto da igreja, né? A igreja foi chamada para adoração. Então nós vemos o próprio Senhor Jesus, todos os apóstolos, vivendo numa época onde o Império Romano governava todas as províncias, quase todo o mundo conhecido, né? De uma maneira muito injusta, porque através da conquista desses territórios, desses espaços, impondo suas leis, seus pensamentos sobre tudo isso, mas nós não vemos na vida do Senhor Jesus ou na vida dos apóstolos qualquer levante de bandeira política para a derrubada do Estado em si, porque a preocupação tanto de Cristo quanto dos seus apóstolos e dos seus discípulos era com a pregação do Evangelho, né? Então a igreja também não deve se aventurar em defesas de bandeiras políticas quando essas são nos apresentadas como a defesa da fé evangélica. E a discussão de temas sociais e de tudo mais são trazidos para o seio da igreja. E a igreja então perde o seu foco, que é adoração a Deus e pregação do Evangelho. Irmãos, a defesa do Evangelho trazida aqui por Paulo, né, a defesa da fé evangélica, e Paulo atribui isso a uma luta conjunta da igreja, todos devem se unir pelo levante da fé evangélica. Nós vamos ver nesse texto que Paulo relata aqui em Filipenses. Primeiro, Paulo vem falar sobre a sua situação de prisioneiro, né, a sua condição de prisioneiro, as tribulações pelas quais ele estava passando, né? E olha só, Paulo não está reclamando dessa situação.
Paulo não está chamando a igreja para se levantar contra a sua injusta prisão, né, que resultou na sua injusta condenação e morte. Paulo não está conclamando a igreja para que se levante politicamente a fim de que alcançasse a sua liberdade. Pelo contrário, Paulo está falando que essa situação, essa injustiça que lhe foi causada, está contribuindo para o progresso do Evangelho. Olha só que contradição daquilo que vivemos hoje, quando nós nos levantamos contra um tema social, enquanto bandeira da igreja, né, para a qual ela não foi chamada a levantar, por conta de pensamentos contrários àquilo que a sociedade nos entrega hoje. Paulo, pelo contrário, sofrendo a injustiça, Paulo não chama a igreja a se levantar contra o Estado de alguma forma, né, ou contra a sociedade que o condenava pela pregação do Evangelho. Paulo então expõe que aquilo contribui para o fortalecimento e para o progresso da fé, né, essas tribulações, porque Paulo entendia que ele era bem-aventurado, né, por conta dessas perseguições. Aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 5, com relação às bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E segue dizendo que isso é motivo de alegria, porque muitos foram perseguidos, os profetas antes de nós foram perseguidos foram perseguidos por conta da fé, né? Então, que isso é motivo de alegria. E Paulo está externando justamente isso. Para ele era motivo de alegria, e que nós devemos ter por motivo de alegria quando somos perseguidos, confrontados pela sociedade, pela maneira que pensamos, e pensamos segundo Cristo, segundo aquilo que nos revela as Escrituras. E aí Paulo traz essa proposição, mas veja bem, irmãos, olha o que Paulo está querendo dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que está firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo que a luta pela fé evangélica, ela encontra a sua existência, encontra a sua realidade na vivência dos cristãos, na vida dos cristãos. Então, essa primeira fé, defesa da fé evangélica que a igreja deve possuir, é uma defesa interna contra aqueles que se dizem cristãos, mas que não vivem de tal forma. Isso Paulo representa muito bem lá quando ele fala em Gálatas 2:11, onde ele resistiu a Pedro por conta do pensamento de Pedro ainda sobre a circuncisão, a incircuncisão, e Paulo então resiste a Pedro internamente, né? Isso é a defesa do Evangelho, porque Paulo entendia que não era essa a posição ou o ensinamento de Cristo a respeito da salvação, porque entendia que a graça era estendida a todos pela escolha e eleição do próprio Deus. Então, internamente, Paulo defende o Evangelho, até mesmo com relação a Pedro, e aquilo que Pedro pensava, que contrariava completamente aos ensinamentos de Cristo. Então, Pedro, um apóstolo, mas que a sua ação com relação a esse tema não condizia com os ensinamentos de Cristo. E Paulo, então, resiste a Pedro em defesa da fé evangélica, em defesa do próprio Evangelho. Então, essa defesa, ela se inicia. A defesa da fé evangélica não é uma batalha da igreja contra o mundo, porque não é essa a propositura, né? Que a igreja se levante contra o mundo.
Não é essa a propositura. Quando Paulo fala da defesa da fé evangélica, é que nós devemos defender, né, os ensinamentos de Cristo, que nós devemos não só defender por palavras, mas defender por ações. Então Paulo chama a viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo, todos juntos que vivem dessa forma, sai então a defesa do Evangelho. O que isso significa? Significa que a minha maneira de viver, o meu modo de pensar, condiz com aquilo que eu aprendi do próprio Senhor na revelação das Escrituras. Então, uma defesa primeiramente interna, né, dentro do próprio seio da igreja, com relação àqueles que não vivem do modo digno do Evangelho de Cristo, ou que querem ensinar outras coisas que não condizem com os ensinos da Escritura. Então, uma defesa primeiramente interna. Segundo, irmãos, uma defesa externa, uma defesa diante da sociedade, porque a sociedade tenta nos ensinar ou nos passar dentro da normalidade todas as suas evoluções. Mas nós temos que entender, irmãos, que a sociedade é uma sociedade corrompida pelo pecado. E não é atribuição da igreja, né? Não é atribuição da igreja a salvação da sociedade pecaminosa. Ou, deixa eu trabalhar melhor esse tema, a igreja não tem que obrigar ou impor à sociedade que vive em pecado a querer viver pelos seus próprios fundamentos. Então, a igreja de Cristo vive pelos preceitos da Escritura, que foram ensinados por Cristo. O mundo vive sobre o estigma do pecado. Então, não é obrigação ou bandeira da igreja transformar a sociedade ou obrigar a sociedade a conviver de modo que essa passe então a caminhar pelos preceitos ensinados por Cristo. Não é essa a bandeira. A igreja vive segundo os preceitos de Cristo. A sociedade vive sob o estigma e dominação do pecado. Então, de um lado, a sociedade tenta nos intimidar ou nos mostrar ou tentar influenciar a vida de um crente pelos seus conceitos, né? Aquilo que chama de progresso e tudo mais. Então, muitos temas sociais são jogados dentro do seio da igreja, mas Paulo também, a respeito disso, nos ensina, né, que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente para experimentarmos, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tudo aquilo que é imposto pela sociedade não deve ser absorvido pelo crente. O crente deve viver a sua vida pelos preceitos da Escritura. Em primeiro lugar, os ensinamentos de Cristo. E nós vamos viver a nossa vida social, né? Porque a própria Escritura nos ensina o respeito às autoridades e tudo mais, e nós vamos viver tudo isso sempre passando pelo crivo das Escrituras. E quando nós tivermos confrontos, né, de obrigações, nós vamos ficar sempre com o Evangelho de Cristo, em detrimento daquilo que a sociedade nos impõe. Quando tivermos algumas regras sociais que se contradizem aos ensinos das Escrituras, ficamos então com os ensinos das Escrituras. E por conta disso, irmãos, porque nos posicionamos a favor das Escrituras, é que nós somos levados pelas perseguições. Porque não nos amoldamos ao caráter social, não nos amoldamos a uma sociedade envolvida com o pecado. E a partir disso, temos então a perseguição.
porque a nossa maneira de pensar é diferente. E junto com a perseguição, irmãos, como que nos levantamos? Seremos nós, o levante é para que passemos de perseguidos a perseguidores, que nos levantemos numa luta, numa guerra política e social, a fim de que nos tornemos a maioria e passemos de perseguidos a perseguidores, de oprimidos a opressores? Não. A ideia é que por conta da perseguição nós devemos nos regozijar. Nós devemos nos considerar felizes e bem-aventurados, porque esse é o propósito. E Paulo vai falar: e convencido disto estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. E aí ele vai falar: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Veja bem, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Mas muito crente hoje não quer padecer por Cristo, não quer ser perseguido por conta do Evangelho. Ou ele se recusa, então, ou ele se inclusa, se esconde, deixa de viver o Evangelho, deixa de pregar o Evangelho com medo da perseguição, ou ele então toma um outro caminho que não seja de viver uma vida digna do Evangelho, mas passa ele então a perseguir e a criticar as pessoas, ou a tentar modificar pelos seus próprios pensamentos e não pela pregação do Evangelho a vida e comportamento das pessoas. Mas Paulo então nos esclarece: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então Paulo está falando: olha, eu sempre fui perseguido, mas eu nunca me levantei contra o Estado ou contra a sociedade. Pelo contrário, todos os meus levantes foram justamente contra aqueles que se diziam religiosos e que não conhecem a Cristo realmente. Todo o meu levante foi para que eu pudesse pregar efetivamente a um Cristo crucificado, ao amor de Deus, ao verdadeiro Evangelho, que é o resultado das boas novas anunciada para a salvação daqueles a quem Deus de antemão elegeu. Então Paulo se preocupava com a pregação do Evangelho e nada mais, independentemente daquilo que acontecia na sociedade, independentemente das discussões sociais, independente das discussões políticas. O interesse de Paulo era viver de modo digno do Evangelho e de pregar o Evangelho. E nesse sentido de viver e pregar o Evangelho, Paulo então atuava em defesa da fé evangélica e não importava contra quem, quer seja contra a sociedade, quer seja contra a própria igreja, quando essa se distanciava do verdadeiro caráter de Cristo. Então a defesa do Evangelho quer dizer, ou ela é representada quando o crente passa a viver de modo digno do Evangelho e o crente então passa a pregar um Cristo verdadeiro. E é para isso que nós fomos chamados enquanto cristãos, enquanto indivíduos e também enquanto igreja, para a adoração e pregação do Evangelho. A igreja não tem qualquer compromisso com levantes políticos ou sociais, ainda que na parte social a vida do cristão reflete nessa circunstância. O amor ao próximo acaba resultando na obra social, porque a igreja ou o crente, quando passa a olhar para o próximo e a observar a necessidade do próximo, acaba realizando trabalhos sociais, mas isso é consequência, isso não é razão, objetivo ou propósito. O propósito da igreja é adorar e glorificar ao Senhor, e a missão da igreja é pregar o Evangelho, e a defesa do Evangelho é quando nós vivemos de modo digno do Evangelho,
porque nós vivemos contrariando ao comportamento comum social e a pregação genuína do Evangelho quando nos levantamos até mesmo dentro da igreja, como Paulo fez com Pedro, quando o comportamento e as palavras, né, proferidas dentro do seio da igreja estão contrariando o próprio Senhor e as Escrituras Sagradas. Então, irmãos, nós devemos trabalhar seriamente esse tema, né, que não foi trazido por mim, mas trazido pelo próprio Paulo, a defesa da fé evangélica, um termo que tem se tornado muito comum, né, porque parece que todo mundo hoje é defensor da fé evangélica, todo mundo está levantando inúmeras bandeiras de todos os tipos, mas quando nós olhamos profundamente para esses que se levantam em defesa da fé evangélica, não vivem de modo digno ao Evangelho de Cristo, né? E não lutam, né, enquanto igreja unida por esta fé evangélica. E olha só quais são as características para a defesa da fé evangélica. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Firmes em um só Espírito. Então nós vamos perceber que aqueles que levantam a bandeira da defesa da fé evangélica, eles mesmos estão se ferindo, se atacando de todas as partes, porque um quer se sobressair ao outro, né? Então nós não vemos que não há unidade naqueles que se dizem defensores da fé evangélica. Que estás firmes em um só Espírito, como uma só alma. Isso significa que não pode haver divisão, que não pode haver, né, qualquer tipo de contenda, né, lutando juntos pela fé evangélica. E que nada estáis intimidados pelos adversários. Veja bem, parece que tudo nos preocupa, nós temos medo de tudo que está acontecendo na sociedade hoje, né? Como se Deus estivesse abandonado a sua igreja e que tudo que está acontecendo, se nós não levantarmos bandeiras políticas sociais, nós seremos arrastados por um mar de pecados que atravessa a nossa sociedade. Pelo contrário, irmãos, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Por que nós estamos preocupados? Porque as questões sociais, os temas sociais têm nos intimidados hoje. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Ora, o que nós temos a entregar para a sociedade é a pregação do Evangelho, os preceitos de Deus, a realidade das Escrituras. Agora, se a sociedade, né, acha isso loucura, se a sociedade acha que o Evangelho não condiz com a atualidade de uma vida social, o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Não importa como que a sociedade vai receber a pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho porque temos a certeza de que isso é resultado da obra de Deus para a nossa própria salvação. Então esses são os parâmetros para a defesa do Evangelho. Uma vida de modo digno de Cristo, do Evangelho de Cristo, significa que nós não somente conhecemos, mas como praticamos os preceitos e vivemos dessa forma, né? Que nós estejamos firmes em um só Espírito, como uma só alma, que essa luta seja conjunta da igreja. Agora sim, essa é uma bandeira da igreja, a luta pela fé evangélica, a luta o direito de adorar um Deus, de glorificar um Deus e de pregar as Escrituras na sua totalidade, né?
e que não haja intimidação do povo de Deus pelas mudanças que a sociedade tem trazido, tem demonstrado. Não são bandeiras nossas. As nossas bandeiras são a adoração e a pregação do Evangelho. E tudo que acontece na sociedade que contradiz aos ensinos da Escritura é motivo de perdição para esta sociedade corrupta e pecaminosa e motivo de salvação para nós que somos a Igreja do Senhor. Então, irmãos, se você tem recebido muitas mensagens, muitos veios de comunicação de todos os jeitos, te convocando ou conclamando para sair em defesa da fé evangélica, e que essa defesa da fé evangélica se colui com bandeiras políticas e sociais, saiba que essa não é a verdadeira defesa da fé evangélica. A verdadeira defesa da fé evangélica constitui uma igreja que adora e prega o Evangelho, sendo que os crentes vivem de modo digno do Evangelho de Cristo e pregam o genuíno Evangelho, não somente no seio da igreja, mas vivendo e falando a respeito de Cristo sempre e toda vez que tiver oportunidade, a tempo ou a fora de tempo. Isso é a verdadeira defesa do Evangelho. Espero que aquilo que estudamos hoje, esse pequeno entendimento da Palavra de Deus, nos instrua a fugirmos desses levantes sociais, sempre tendo em mente aquilo que Paulo nos ensina, de não nos conformarmos com esse século, mas renovarmos a nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso sempre com base nas Escrituras e nos ensinamentos de Cristo. Esse é verdadeiramente o dever da igreja. Que Deus, então, assim nos abençoe. Tenham todos um bom domingo. Irmãos, e agora também, vamos ouvir a aula pelo departamento infantil, através da nossa irmã e professora Renata. Bom dia, crianças. Bom dia, pais. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Bom, nós estamos entrando no mês especial para as nossas crianças, Esse mês de outubro é um mês especial para elas, porque nós comemoramos o Dia das Crianças, E como comemoração do Dia das Crianças, hoje eu vou falar de uma criança, lá da Bíblia. Então, para iniciar a nossa história de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre matemática. Quem de vocês gostam de matemática? Muitas crianças não gostam, nem de ouvir falar de matemática. Algumas já gostam, outras mais ou menos, E vocês gostam da multiplicação? Quem sabe aí o que é multiplicação, Vocês sabiam que Jesus era muito bom na multiplicação? Vocês sabem que tem a continha do mais, a continha do menos, a continha do multiplicar, do vezes e a continha do dividir, não é mesmo? E para saber qual de vocês é bom em matemática, eu vou fazer algumas perguntas de continha de matemática. Vamos ver se vocês vão acertar em casa, hein? É bem facinho, hein? Quero só ver. Quem aí de vocês sabem quanto é 2 mais 2? Vamos lá. Quem sabe? Quem acertou aí? Quem falou correndo? Quem falou 4? Acertou! E qual de vocês sabe quanto é 5 mais 2, hein? Quem falou 7? Acertou, Então, a nossa história de hoje fala sobre a multiplicação.
multiplicação. E a multiplicação do quê? A multiplicação de pães e de peixes, de 5 pães e 2 peixes, né? Essa história, nossa história de hoje, está lá em João, capítulo 6, versículos de 1 a 13, que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Era um tempo em que Jesus estava falando com a multidão, pregando para a multidão que estava acompanhando ele. E naqueles dias, acompanhava Jesus uma multidão numerosa, né? Muitas pessoas estavam acompanhando Jesus. E aquelas pessoas passaram o dia todo ouvindo Jesus a pregar. E eles nem perceberam que já estava começando a anoitecer, né? E as pessoas estavam ali admiradas com as palavras de Jesus e nem se lembraram que estava anoitecendo. Porém, os discípulos começaram a se preocupar. Por quê? Porque já tinha passado um bom tempo, né? Eles tinham passado quase que o dia todo ouvindo a Jesus, mas eles não tinham se alimentado, eles não tinham comido. E os discípulos começaram a ficar preocupados, porque como que eles iriam alimentar essa multidão? E aí eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, olha, a gente está achando que é melhor o Senhor dispensar essa multidão, né? Fala para eles que irem embora, tal, procura para eles poderem procurar alguma coisa para se alimentar, porque como que a gente vai fazer para alimentar toda essa multidão, né? E Jesus então olhou para o discípulo e falou assim para ele: aonde compraremos pão para alimentar toda essa multidão? Né? Aonde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas dizia isto para experimentar aquele discípulo, para ver se aquele discípulo estava realmente com fé. E Filipe, que era o discípulo, respondeu: Senhor, para a gente alimentar toda essa multidão, a gente vai precisar de muito dinheiro, né? E não vai dar mesmo assim, porque são muitas pessoas, né? Como que a gente vai fazer? E aí, um outro discípulo chamado André chega com uma cestinha com um menino que estava com o seu lanchinho. Aquele menino tinha pensado que ele ia ficar muito tempo fora e ele levou um lanchinho. E dentro daquela cestinha do lanchinho tinha 5 pães e 2 peixinhos. E então André entrega para Jesus e fala assim: Jesus, olha, o que nós achamos aqui, o que eu achei aqui na multidão foi esse menininho com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então falou para eles assim: então faça todo mundo sentar. Tinha mais ou menos 5.000 homens, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Só homens 5.000. E aí Jesus então pede para que os discípulos organizem essas pessoas, façam com que eles se sentam, se organizem. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças naquele lugar, começou a distribuir aqueles pães, assim como ele fez com os peixes. Ele deu graças e começou a pedir para os discípulos distribuir para a multidão. Essa foi a hora do milagre. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E conforme os discípulos iam oferecendo os pães e os peixes, aquele ia multiplicando mais e mais, e até que toda a multidão que ali estava foi alimentada. Todo mundo comeu, ficou cheio. E aí, depois de todo mundo comer, se alimentar daquele pão e daquele peixe, Jesus então pede para os discípulos recolher o que sobrou. E sobraram, olha só, crianças, sobraram 12 cestos, né, de pães e de peixes.
sobraram ainda 12 cestos de pedaços dos 5 pães e dos 2 peixinhos que aquele menino tinha. E então, vocês não acham que Jesus entende sim de multiplicação, né? Entende de matemática, né? Jesus, ele sabe multiplicar, ele sabe somar, dividir e subtrair muitas coisas, né? Jesus pode multiplicar a alegria em nossa vida, subtrair, tirar a tristeza, somar muitas e muitas vitórias e bênçãos nas nossas vidas e ensinar-nos a dividir o evangelho que nós conhecemos com outras pessoas, né? Às vezes nós não temos muito, né? Assim como aquele menino também não tinha muito, ele tinha o seu lanchinho, mas ele entregou tudo que ele tinha para Jesus. E assim nós também podemos entregar tudo que temos e tudo que somos para Jesus. Mesmo vocês sendo crianças, podem entregar o que vocês têm, o que vocês são, o coração, né, de vocês, o que vocês sabem fazer, vocês podem entregar para Jesus. Todos nós temos algo a oferecer a Jesus. Todos nós, né? Seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja jovem, todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Nós temos os nossos dons, né? Nossos talentos, nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso tempo, a nossa inteligência, né? Nós temos muita coisa para oferecer e nós podemos oferecer tudo ao Senhor, como aquele menininho fez. Ofereça a sua vida ao Senhor, crianças, né? Fale de Jesus para os seus amigos que ainda não conhecem Jesus, para Ele multiplicar a alegria na vida deles, assim como Ele multiplica na sua, né? Fale com aquelas pessoas como o avô, com a avó, com o tio, pai, mãe que ainda não aceitou Jesus, né? Fale de Jesus para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você já conhece, você já tem Jesus no coração. Então, fale de Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E faça como aquele menino, entregue tudo o que você tem a Jesus. E como que a gente entrega tudo que a gente tem para Jesus, tia Renata? Fazendo a oração, né? Entregando na nossa oração a Jesus tudo que nós temos, tudo que somos, todos os nossos brinquedos mais que a gente mais gosta, né? A gente entrega tudo para Jesus. Então agora nós vamos fazer a oração, entregando a nossa vida e pedindo para que Jesus multiplique em nossa vida, né? Multiplique o amor, a alegria, a paz. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida das nossas crianças, pelo mês que vem entrando em outubro, que comemoramos o Dia das Crianças. Louvamos a Deus pela vida das nossas crianças. Senhor, nós te pedimos também que eles possam entregar a vida, o coração, tudo que têm, tudo que eles são para o Senhor. Que eles possam saber que sem o Senhor nada somos. Senhor, multiplique, ó Deus, na vida das nossas crianças a alegria, a paz, a bondade. E que eles possam, ó Deus, dividir tudo isso com os seus amigos, com os seus familiares. Que eles possam, ó Pai, transmitir a alegria que vem do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe a cada uma. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus abençoe, né, os professores aí que se dedicam aí todos os domingos para ministrar, né, ensinamentos da palavra de Deus aos nossos filhos, às nossas crianças, né? Deus nos guarde aí, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, na estatura diante de Deus. E agora vamos passar para os nossos aniversariantes dessa semana, né? Nós temos aí 2 aniversariantes, dia 7, nossa irmã Sara, né? Sara Amorim, né? Filha da Renata e do Gilberto. Deus abençoe a vida dela,
né? E também dia 9, a nossa irmã Débora Fernandes, né? Não deixe, irmãos, no dia desses aniversários aí, né, dos nossos irmãos, ligar, orar, né? E lembrar deles nas nossas orações e nas nossas, né, ligações aí. Avisos. Hoje tem um aviso muito importante, né? Hoje, irmãos, dias 4, às 19h30, nós retomaremos o nosso culto presencial. Então, todos aqueles que, né, fizeram aí, se inscreveram, né, numa lista que está no nosso WhatsApp da igreja, né, vão estar presentes aqui, né? Então, os irmãos que não se inscreveram vão estar também ouvindo o mesmo culto online, né? Então, hoje nós temos, né, um culto de adoração ao nosso Deus às 19h30. Segunda-feira, reunião de oração às 20 horas. Terça-feira, culto nos lares também, online, aí às 20 horas. Quarta-feira e quinta-feira, estudo bíblico às 20 horas. Domingo, né, escola bíblica, né, online às 9 horas da manhã. E às 19h30 agora, nosso culto presencial e também online, prestigiando aquelas pessoas que não podem estar conosco presencialmente. Não deixe de assistir, né? Não deixe de estar presente, né? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade, né? Estamos tanto na forma presencial, como também na forma espiritual, a distância uns com os outros. Irmãos, louvemos a Deus, né? Adoremos a Deus. Tudo é válido nessa comunhão harmoniosa que nós temos com o nosso Deus. E vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical desta manhã, uma oração, e após a oração nós vamos recitar um módulo da escola dominical. Oremos. Pai amado, Pai bondoso, nós somos gratos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de podermos cultuar o Teu santo nome com liberdade, Senhor. Nós podemos, Senhor, falar da Tua palavra, podemos transmiti-la, Senhor, através da internet, através das mídias sociais. O Senhor nos deu esse privilégio também, Senhor. E obrigado, Senhor, porque dispôs no nosso coração pessoas para fazer esse trabalho, Senhor. Nós somos gratos por tudo, Senhor. E também somos gratos, Senhor, porque hoje abriremos nossas portas para a forma presencial, Senhor. Só possa abençoar esse culto de forma presencial, Pai, e que pessoas e mais pessoas possam vir, possam ter comunhão com o Senhor, Pai, com a Tua palavra, Senhor, e possam ser edificadas, ó Pai. Também, Senhor, nós lembramos aí dos nossos aniversariantes, Senhor, da Sara e da Débora, Senhor. Vem estar com a vida delas, ó Pai, vem estar com suas famílias, vem estar, Senhor, com todos eles, ó Pai, que cresçam na graça e na estatura diante de Ti, Senhor, sejam abençoados por Ti. Ó Pai, e seja com nossos trabalhos também, Senhor, na semana, que dediquemos, ó Pai, mais tempo para a Tua causa, Senhor. Nos esforcemos, ó Pai, possamos dar o melhor de nós, ó Pai, para a Tua obra e para a Tua causa, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus, que pedimos, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. E o nosso motto, que se encontra em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós terminamos assim nossa escola dominical e pedimos as bênçãos de Deus sobre toda a igreja. Possamos estar novamente, nos retornamos aqui hoje à noite para prestarmos um culto ao nosso Deus. Amém, irmãos.